Olá! Hoje vamos falar de um tema que é delicado, mas absolutamente fundamental. Vamos mergulhar numa ligação que muitas vezes nos passa completamente ao lado. A forma como os nossos hábitos alimentares, mesmo aqueles que nós achamos que são saudáveis, podem estar em silêncio a afetar a nossa fertilidade. Vamos descobrir a ciência que está por trás de um problema que afeta cada vez mais gente e perceber como uma simples mudança de perspectiva pode, quem sabe, ser a chave. Esta frase, aposto que ressoa com muita gente. É aquele sentimento de frustração, de quase injustiça. Eu faço exercício, como saladas, evito fritos. Estou a fazer tudo bem, então por que é que não acontece? Se este sentimento é familiar, saiba que não é um caso isolado. Há aqui uma peça do puzzle que pode estar a faltar. E é exatamente essa peça que vamos tentar encontrar hoje. Então, qual é o nosso roteiro para esta viagem? Primeiro, vamos espreitar uma causa oculta da infertilidade. Depois, vamos perceber o que significa ter um corpo enferrujado por dentro. A seguir, mergulhamos no papel do açúcar como o grande inimigo das nossas hormonas e vamos ver a ligação surpreendente com o fígado e o cansaço das nossas células. E no fim, a parte mais importante, a solução, a ideia de fazer um reset ao corpo. Muito bem, vamos então ao primeiro ponto. Quando pensamos em dificuldades de fertilidade, o que é que nos vem logo à cabeça? Pois, a idade, talvez a genética, os suspeitos do costume, certo? Mas e se houver outro fator? Um fator que nós controlamos todos os dias, várias vezes ao dia, mas que raramente ligamos a esta questão. A ciência moderna está a começar a apontar os seus holofotes para uma direção nova e, para muitos, surpreendente. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Vivemos num paradoxo. Temos mais ginásios, mais produtos biológicos, mais informação sobre saúde do que qualquer outra geração na história. E, no entanto, os especialistas estão a ver uma tendência que não faz sentido nenhum. A qualidade dos óvulos e do esperma está a cair. E a cair em pessoas cada vez mais novas. Isto vai contra tudo o que nos disseram. Levanta a questão. O que é que nos está a escapar aqui? E a resposta parece estar a surgir de um sítio inesperado. O foco está a mudar não só para o que é que comemos, mas para como e quando comemos. A investigação está a identificar um culpado surpreendente: o excesso de comida. E atenção, isto não significa comer em demasia numa única refeição. Significa o hábito de comer constantemente ao longo do dia. Este estado permanente de digestão parece criar um ambiente interno que desequilibra o corpo e, na prática, acelera o envelhecimento das nossas células mais preciosas, os óvulos e os espermatozoides. Agora vamos tentar perceber isto ao nível mais profundo. Esta ideia de um corpo enferrujado por dentro, sou um bocado dramático, eu sei, mas é talvez a melhor analogia para visualizar o que se passa lá dentro, ao nível das nossas células, quando o sistema está sempre a trabalhar. É um impacto invisível, mas com consequências muito reais. O nome técnico para isto é estresse oxidativo. Mas vamos esquecer o nome complicado por um momento. Pensem num pedaço de metal deixado à chuva. O que é que acontece? Enferruja. Pois bem, um processo muito parecido pode acontecer dentro de nós. Sempre que transformamos comida em energia, o nosso corpo produz umas faíscas instáveis, chamadas radicais livres. Um pouco disto é normal. O problema é quando há um excesso constante. Essas faíscas a mais começam a danificar tudo à volta, como as paredes das nossas células, o seu ADN, e as células reprodutivas são particularmente sensíveis a este dano. É, literalmente, um envelhecimento acelerado a nível celular. E aqui vemos a sequência, passo a passo. É quase como uma linha de montagem, mas ao contrário, uma linha de desmontagem. Começa com o comer em excesso ou com demasiada frequência. Isso força o corpo a produzir muita energia e, com ela, um excesso de radicais livres. Essas moléculas instáveis, a mais, começam a atacar as células, danificando estruturas vitais. E o resultado final desta cadeia? Óvulos e esperma que envelhecem mais depressa do que deviam, perdendo qualidade. Prontos para o segundo grande ator nesta história, o açúcar. E atenção, quando digo açúcar, não estou a falar só daquele que pomos no café ou que está nos bolos. Falo também dos hidratos de carbono refinados, o pão branco, as massas, o arroz branco, os cereais de pequeno almoço, que o nosso corpo transforma em açúcar muito rapidamente. Vamos ver como este ingrediente, que está em todo o lado, cria um verdadeiro efeito dominó de desequilíbrios hormonais. E isto desencadeia outra cascata de eventos. Tudo começa quando comemos estes alimentos. Eles provocam uma subida muito rápida e muito alta de açúcar, ou glicose, no nosso sangue. O corpo não gosta disto e, para controlar a situação, o pâncreas liberta uma hormona chamada insulina, cuja missão é arrumar esse açúcar. O problema é que, se isto acontece muitas vezes ao dia, o corpo começa a libertar insulina em excesso. E a insulina em excesso é como um maestro desafinado numa orquestra. Desafina todas as outras hormonas, criando um caos no delicado sistema hormonal que regula a reprodução. E este caos hormonal, provocado pela insulina a mais, não é teórico,
Tem efeitos muito práticos e diretos. Nas mulheres, está diretamente ligada a problemas na ovulação e é um dos principais gatilhos para a síndrome do ovário policístico, uma das maiores causas de infertilidade. Nos homens, o efeito também é claro. Pode levar a uma contagem mais baixa de espermatozoides e afetar a sua capacidade de se moverem corretamente. O ponto-chave é este: um sistema hormonal em desordem é um terreno pouco fértil. Certo, já falámos de ferrugem celular e de desequilíbrios hormonais. Agora vamos juntar uma terceira peça a este puzzle. Uma que a maioria das pessoas nunca associaria à fertilidade. O nosso fígado. E o estado das nossas pilhas internas. Pode não parecer, mas um fígado cansado pode estar a roubar energia que é crucial para a reprodução. É uma espécie de corrente silenciosa e funciona mais ou menos assim. Comer em excesso, sobretudo açúcares e gorduras, leva a que o corpo armazene essa gordura extra, no fígado. Isto dá origem a uma condição muito comum chamada fígado gordo. Um fígado gordo é um fígado sobrecarregado, inflamado. E uma das suas muitas funções é ajudar a regular as hormonas. Quando ele não está a funcionar bem, essa regulação falha. E lá estamos nós, outra vez, com um desequilíbrio hormonal a criar um obstáculo à fertilidade. Mas não ficamos pelo fígado, vamos ainda mais fundo, ao coração das nossas células. Lá dentro temos umas estruturas minúsculas chamadas mitocôndrias. Pensem nelas como as centrais elétricas do nosso corpo. São elas que pegam na comida e no oxigênio e os transformam na energia que nos permite pensar, mover, viver. O detalhe crucial aqui é que os óvulos e os espermatozoides são células com uma necessidade de energia absolutamente gigantesca para poderem fazer o seu trabalho. Então, o que é que acontece quando estamos constantemente a tirar combustível para a fornalha sem parar? As centrais elétricas entram em sobrecarga, cansam-se. Como podemos ver aqui, uma célula saudável, que tem tempo para descansar, tem os seus níveis de energia no máximo. Mas uma célula que está num corpo em digestão constante entra em exaustão energética. As suas mitocôndrias ficam danificadas, menos eficientes. E um óvulo ou um espermatozoide com a bateria fraca simplesmente não tem força para cumprir a sua missão. Ok, o cenário que pintámos até agora pode parecer um pouco desanimador. Ferrugem celular, hormonas descontroladas, um fígado sobrecarregado, células cansadas. A grande questão é, há alguma coisa a fazer? E a resposta é sim. A solução pode ser surpreendentemente simples e, na verdade, envolve uma mudança radical de foco. Talvez a pergunta mais importante não seja o que devo comer, mas sim quando é que eu devo não comer. E essa solução tem um nome científico fascinante: autofagia. Traduzindo à letra, significa algo como comer-se a si mesmo. Parece estranho, mas é um dos processos de cura mais incríveis que o nosso corpo possui. É basicamente o sistema de reciclagem e limpeza interno. Quando damos uma pausa ao sistema digestivo, as nossas células ganham tempo e energia para fazer uma limpeza de primavera, identificam partes velhas ou danificadas, desfazem-nas e reciclam os componentes para construir coisas novas e a funcionar bem. É o rejuvenescimento a partir de dentro. A diferença é como a noite e o dia. De um lado, temos um corpo que está sempre a digerir. Toda a sua energia e recursos estão focados nessa tarefa. O modo de reparação e limpeza está em pausa. Os danos vão se acumulando. Do outro lado, temos um corpo em modo de reparo. Como não tem de digerir, toda essa energia é redirecionada. A autofagia é ativada. A limpeza começa. As células rejuvenescem. E os resultados deste reset celular? Bem, eles vão direitinhos à raiz dos problemas de que falamos. Ao dar uma pausa ao corpo, reduz-se a produção de radicais livres, ou seja, combate-se a tal ferrugem. As nossas centrais elétricas, as mitocôndrias, têm tempo para se reparar e recuperar. O sistema hormonal, sem os picos constantes de insulina, começa a encontrar o seu equilíbrio. E o resultado final de tudo isto, uma melhoria direta na saúde e na qualidade dos óvulos e do esperma. Portanto, para arrumar as ideias, esta tabela resume tudo na perfeição. Não é um único problema, são várias cadeias de causa e efeito, todas interligadas. O excesso de comida leva ao estresse oxidativo e ao envelhecimento celular. O excesso de açúcar gera picos de insulina e causa hormonal. A gordura a mais sobrecarrega o fígado, que desregula o metabolismo. E o trabalho constante leva à exaustão das nossas células. São estas as ligações invisíveis que, juntas, podem estar a minar a fertilidade. E para terminar, deixo uma última reflexão. Vivemos numa cultura que quase nos obriga a comer de 3 em 3 horas, a estar sempre a picar qualquer coisa. A ideia de não comer, de dar um descanso ao corpo, pode parecer radical, quase um ato de rebeldia. Mas talvez não seja rebeldia, talvez seja um ato de profunda sabedoria e coragem. A coragem de parar, de ouvir o que o corpo nos pede e de lhe dar o tempo de que ele precisa para se curar. E se essa simples pausa for um dos gestos mais poderosos para proteger e nutrir uma vida futura, fica a questão. Muito obrigado.